procurador Márcio Schiller Freies Leben, presidente do MP Pró Sociedade, em artigo intitulado PERF da Liberdade de Expressão, mostra como as decisões do Supremo Tribunal Federal sempre reconheceram a liberdade de expressão como direito fundamental, mas que há atualmente um abandono de todos os princípios para perseguir os que ousam usar a liberdade de expressão para criticar membros do próprio tribunal. Ouça o texto do procurador Márcio Schiller Freies Leben. PERF da liberdade de expressão. É fato evidente para quem acompanha as decisões do Supremo Tribunal Federal que, apesar das inúmeras divergências ideológicas de seus membros, em um tema todos são unânimes: a liberdade de expressão como garantia fundamental. Não seria exagero dizer que, para o STF, a liberdade de expressão é um valor superior ao próprio direito à vida, dada sua propensão para aprovar o aborto de forma irrestrita, depois de já o haver autorizado para casos de anencefalia. Em diversas oportunidades, o STF não desperdiçou a oportunidade de confessar seu irrefreável amor pela liberdade de expressão, por vezes de um modo um tanto piegas. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa, não seja candidato. Não se ofereça ao público para exercer cargos políticos. Querer evitar isso por uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Outras vezes, de um modo assaz licencioso. Não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas não compartilhadas pelas maiorias. Mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Essa paixão inabalável pela liberdade de expressão tinha sua razão de ser. O STF havia se tornado o porta-voz de um grupo ideológico que nutria ressentimentos pelo regime militar. Intitulou-se Guardião-Mor dos interesses de quantos no passado haviam tido suas músicas censuradas, jornais glosados e filmes e novelas proibidos. De maneira quase caricatural, passou a entoar o hino da contracultura: é proibido proibir. Mas, como não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, a lua de mel não teve vida longa. De amor incondicional, logo se transformou em parceria de conveniência e, como nos folhetins de gosto duvidoso, o melodrama teve desfecho tragicômico. As juras de eterno amor sucumbiram diante das suspeitas de traição. A senhora liberdade de expressão havia dado mostras de infidelidade. Como o cão que morde a mão do dono, ela ousara se deixar seduzir pelos críticos da Suprema Corte. Feito marido traído, o STF sacou da algibeira seu cipoal de confusos princípios e começou a rever os preceitos de sua medonha hermenêutica, a ponderação de princípios imponderáveis. Como em um passe de mágica, a doce e meiga liberdade de expressão tornava-se a indigna e indecorosa fake news. As juras de amor, as loas e prédicas benfazejas cederam lugar às maldições. O nível baixou tremendamente. Agora a senhora liberdade de expressão era a Geni do Zeppelin. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um, maldita Geni. Urgia por cobro a tamanha perfídia. Somente a instauração de um judicioso inquérito policial seria capaz de lavar a honra enlameada do Supremo. A pérfida liberdade de expressão pagará por seu desatino. Cães farejadores a perseguirão e não haverá lugar onde possa esconder-se. Twitter, Facebook, WhatsApp, blogs. Os meirinhos empreenderão busca severa para esquadrinhar os recônditos do inconsciente de quem porventura vier a ter o desplante de lhe dar guarida. Será uma verdadeira caçada à infame. Se antes ninguém conseguia ver coerência e juridicidades em suas decisões, agora ficava claro que a velha Corte Suprema havia entrado em desabalada rota de desvio de poder. Já havia legislado sobre alhos e bugalhos, já havia metido o bedelho em tudo quanto havia de administração pública. Faltava mesmo converter-se em chefatura de polícia. Há cerca de um mês, o presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo do ministro Alexandre de Moraes defendendo a liberdade de expressão no Supremo Tribunal Federal. Relembre.
presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo com um trecho de um julgamento do Supremo Tribunal Federal em 2018, em que os Supremos Ministros decidiram, por unanimidade, retirar um trecho da lei eleitoral que proibia sátiras políticas no período pré-eleitoral. No trecho do vídeo, o ministro Alexandre de Moraes, que hoje mandou invadir casas e apreender eletrônicos de cidadãos que o criticaram, diz: quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa, não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa, não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. O vídeo também tem um trecho da intervenção da ministra Carmen Lúcia que disse: é uma censura prévia e a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano. Quem gosta de censura é ditador. Censura prévia e a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano. Quem gosta de censura é ditador. O riso e o humor são transformadores, são renovadores, são saudavelmente subversivos, são esclarecedores, são reveladores. É por isso que são temidos. O presidente Jair Bolsonaro também disse: estamos trabalhando para que se faça valer o direito à livre expressão em nosso país. Nenhuma violação desse princípio deve ser aceita passivamente. Pouco mais cedo, Bolsonaro havia dito: ver cidadãos de bem terem seus lares invadidos por exercerem seu direito à liberdade de expressão é um sinal que algo de muito grave está acontecendo com nossa democracia. Só oposição democrática se houver livre acesso às informações, se houver a opção de cada um de, a partir de todas as informações possíveis, criar o seu pensamento crítico e exercer a sua cidadania. No Estado democrático de direito, não cabe ao poder público previamente escolher ou ter ingerência nas fontes de informação, nas ideias ou nos métodos de divulgação de notícias, ou ainda, como pretendido nos dispositivos impugnados, no controle do juízo de valor das opiniões dos meios de comunicação e na formatação de programas humorísticos a que tenham acesso os cidadãos. Se trata de insuportável e ofensiva interferência do Estado no âmbito das liberdades individuais e políticas. O funcionamento eficaz da democracia representativa exige absoluto respeito à ampla liberdade de expressão, possibilitando a liberdade de opinião, de criação artística, a proliferação de informações, a circulação de ideias, garantindo-se, portanto, os diversos e antagônicos discursos, moralistas e obscenos, conservadores e progressistas, científicos, literários, jornalísticos ou humorísticos, satíricos, pois, no dizer de Hegel, é no espaço público de discussão que a verdade e a falsidade coabitam. A liberdade de expressão
permite que os meios de comunicação optem por determinados posicionamentos e exteriorizem seu juízo de valor, bem como autoriza programas humorísticos, charges, sátiras, realizados a partir de trucagem, montagem ou outro recurso de áudio e vídeo, como costumeiramente se realiza, e volto, insisto, nas últimas 4 eleições, normalmente isso foi realizado sem nenhum prejuízo ao exercício do voto, ao exercício da democracia, não havendo nenhuma justificativa constitucional razoável para a interrupção durante o período eleitoral. Note-se que, em relação à liberdade de expressão exercida por meio de sátiras, que é um dos dispositivos impugnados, a preocupação com os programas humorísticos, sátiras, charges, mesmo tendo analisado, em hipótese menos grave do que a tratada aqui no Supremo Tribunal Federal, porque tendo analisado não a censura prévia, mas sim um pedido de responsabilização posterior de sátiras realizadas, a Corte Europeia de Direitos Humanos referendou a importância do livre debate de ideias, afirmando que a sátira é uma forma de expressão artística e de comentário social, que além da exacerbação e a deformação da realidade que a caracterizam, visa, como é próprio, provocar, agitar. Também aqui no caso Alves da Silva versus Portugal. A plena proteção constitucional, senhor presidente, e concluo, a plena proteção constitucional da exteriorização da opinião não significa a impossibilidade posterior de análise de responsabilização por eventuais informações mentirosas, fake news, injuriosas, difamantes, em relação ao que a Constituição já prevê se houver ferimento à honra, à dignidade, à intimidade, à vida privada, formando o que a Constituição prevê uma proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, mas não permite de maneira alguma a obstaculização do acesso a informações e da possibilidade de manifestação do pensamento crítico, seja jornalístico, seja individual, seja humorístico. A exteriorização da liberdade de expressão se dá com o pensamento crítico externado de qualquer dessas formas. São inconstitucionais, portanto, quaisquer leis ou atos normativos tendentes a constranger ou inibir a liberdade de expressão a partir de mecanismos de censura prévia, como na presente hipótese, em que os dispositivos legais impugnados interferem prévia e diretamente, primeiro, na liberdade artística, de criação artística, ao pretender definir o formato e conteúdo da programação e restringir a própria criatividade, elemento componente da liberdade de expressão, estabelecendo a vedação durante o período eleitoral de trucagem, montagem ou outro recurso de áudio e vídeo que tenha por objeto a pessoa de candidatos, partidos ou coligações. E também os dispositivos impugnados interferem prévia e diretamente na liberdade jornalística e de opinião, ao pretender impedir a difusão de opinião favorável ou contrária a candidatos, partidos e coligações. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa, não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Diante do exposto, presidente, julgo procedente a presente ação para declarar a inconstitucionalidade do artigo 45, incisos 2 e 3 da Lei 9.504 de 94,
97, bem como por arrastamento dos parágrafos 4º e 5º, confirmando exatamente os termos da medida liminar concedida. É o voto, senhora presidente. Pois não, agradeço a Vossa Excelência e antes de passar apenas a palavra ao ministro Edson Fachin, faço uma observação no sentido de que se a crítica fosse só na rua, mas, por exemplo, na minha casa, minha família critica mais que todo mundo. Então, não adianta nem ficar em casa viver, que pintam um prédio. Não é saindo de casa que alguém vai se resguardar de crítica. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.